A parábola do joio e do trigo é uma história contada por Jesus que ilustra a bondade de Deus semeada no mundo e a maldade implantada pelo inimigo em oposição. A narrativa aparece no Evangelho de Mateus 13, onde mais adiante também encontramos a explicação dada pelo próprio Jesus sobre o seu significado. Na parábola, um homem semeia boa semente em seu campo, mas enquanto dormia, seu inimigo semeou joio no meio do trigo. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. A parábola nos ensina que o mal e o bem crescem juntos no mundo, mas Deus não os destrói imediatamente. Ele permite que ambos cresçam juntos até o fim dos tempos, quando haverá uma separação final entre o bem e o mal. O joio será queimado, enquanto o trigo será recolhido no celeiro. A parábola nos mostra que nossas escolhas e decisões têm consequências. Se escolhermos o caminho do joio, teremos uma vida de sofrimento e dor. Se escolhermos o caminho do trigo, teremos uma vida de paz e alegria. A escolha é nossa. A parábola também nos ensina que Deus é paciente e misericordioso, permitindo que o mal e o bem cresçam juntos, dando-nos tempo para arrepender-nos e mudar nossas vidas. Quando o Evangelho menciona o joio, refere-se a pessoas que, consciente ou inconscientemente, praticam o mal, por vezes sem perceberem o que estão fazendo. Jesus, ao interpretar esse texto, narrou a parábola do joio e do trigo, suscitando a curiosidade dos discípulos sobre quem seriam o joio e o trigo, e se deveriam ser separados. Ao questionarem Jesus sobre essas distinções, ele esclareceu que os filhos do reino de Deus, caracterizados pela verdade, justiça e bondade, são o trigo. Esses são aqueles que buscam esses valores em qualquer lugar, dentro ou fora da igreja, sendo filhos da luz e do amor. O joio, conforme explicou Jesus, representa a ação do inimigo, de Satanás, que introduziu mentira, injustiça, iniquidade, engano, manipulação e hipocrisia na vida. O joio é a manifestação da hipocrisia, assemelhando-se ao trigo, mas sendo, na verdade, contrário a ele. Esse inimigo é aquele que age na aparência, nos atacando pelas costas, enganando e seduzindo, escondendo uma agenda oculta e interesses próprios. A parábola se ambienta no mundo e na sociedade humana, descrevendo a realidade, onde coexistem tanto o trigo quanto o joio. Jesus destaca, alertando que, embora trigo e joio se pareçam, a diferença se revela na época de dar fruto. O trigo produz frutos, enquanto o joio não. A separação, conforme enfatizou, não é tarefa humana, mas sim divina, realizada pelos anjos ou pelo Espírito Santo. Portanto, a ação de separar o joio do trigo transcende a sociedade, sendo uma obra divina que ocorre com base nos frutos produzidos por cada indivíduo. O fruto do Espírito Santo, caracterizado por amor, alegria, paz, fidelidade, mansidão e domínio próprio, define o trigo, indicando a ação do Espírito Santo o discernimento dessa separação. Quando nos deparamos com a referência ao joio nas palavras do Evangelho, ela nos conduz a uma reflexão sobre indivíduos que praticam o mal por atos, palavras e pensamentos, muitas vezes sem plena percepção do impacto de suas ações. Essa interpretação mostra que o joio jamais poderá produzir frutos e que ele aparenta ser algo bom, mas traz consigo apenas a perdição. Ao desdobrar a mensagem contida nessa parábola,
Jesus explora a complexidade das interações humanas e espirituais. A história do semeador que planta a boa semente em seu campo, apenas para ser desafiado pelo surgimento do joio, lança luz sobre a coexistência de forças benevolentes e adversárias no tecido da vida. O boa semente são nossos planos e projetos. O joio, as adversidades muitas vezes lançadas pelo inimigo, que pode ser nós mesmos inclusive. A curiosidade dos discípulos, ao questionarem sobre a identidade do joio e do trigo e a necessidade de separação, revela uma busca intrínseca por discernimento na compreensão do bem e do mal. Jesus, com sua sabedoria, esclarece que os filhos do reino, representados pelo trigo, são aqueles que, guiados pela verdade, justiça e bondade, buscam esses valores em todos os cantos da existência, dentro ou fora das estruturas religiosas. A figura do joio, por outro lado, transcende a mera aparência de bondade. Jesus alerta que o inimigo, por meio de ações insidiosas, introduz mentira, injustiça, iniquidade e hipocrisia na vida das pessoas. O joio, apesar de sua semelhança com o trigo, revela-se como um oponente do reino de Deus, um enganador que atua nas sombras, tentando desviar aqueles que buscam a verdade e a luz. A coexistência de trigo e joio na trama da vida é uma representação da realidade, onde valores divinos se confrontam com influências adversas. A verdadeira distinção entre trigo e joio ocorre quando é tempo de dar frutos. Nesse ponto, a profundidade da mensagem atinge seu ápice. O trigo, ao dar fruto, revela sua natureza autêntica, enquanto o joio permanece estéril. O apelo de Jesus para reconhecer os frutos do Espírito Santo como critério de discernimento ressalta a importância de avaliarmos não apenas as aparências, mas os resultados tangíveis de nossas vidas. O amor, a alegria, a paz, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio são os frutos que identificam o trigo genuíno, enquanto o joio se revela pela ausência dessas virtudes. Ao interpretarmos a parábola do joio e do trigo em um contexto mais pessoal e introspectivo, podemos enxergar uma profunda mensagem sobre a dualidade entre nossos comportamentos construtivos e destrutivos. Nessa perspectiva, o joio representa tudo aquilo que é prejudicial e infrutífero em nossas vidas, enquanto o trigo simboliza os hábitos saudáveis que geram bons frutos, como saúde, amor e prosperidade. Assim como o agricultor que semeia a boa semente, somos os responsáveis por semear os hábitos em nossas vidas. O inimigo que vem semear o joio pode ser entendido como nossos maus hábitos, as escolhas prejudiciais que, muitas vezes, fazemos de forma inconsciente. Esses hábitos insidiosos surgem durante o nosso sono espiritual, representando momentos em que agimos automaticamente, sem plena consciência das consequências. Quando as ervas do joio começam a se manifestar em nossa vida, torna-se essencial reconhecê-los. Essas ervas daninhas podem assumir a forma de maus hábitos, vícios, comportamentos autodestrutivos e padrões de pensamento negativos. No entanto, a parábola ressalta que a coexistência desses elementos contraditórios é uma realidade da experiência humana e que devemos contar com a ajuda do Espírito Santo e dos anjos para ceifar o mal de nossas vidas e lançá-lo ao fogo, retirando nossos vícios e maus hábitos, mas respeitando o tempo de cura. A abordagem dos servos que desejam arrancar o joio reflete nosso anseio natural por purificação e melhoria. Entretanto, a resposta do proprietário, que sugere esperar até a época da colheita, destaca a complexidade desse processo. Essa espera representa o tempo necessário para a maturação e o discernimento sobre os resultados de nossas ações. Ao considerarmos a interpretação pessoal, torna-se vital reconhecer que, assim como o trigo, nossos bons hábitos podem frutificar e contribuir para aspectos positivos de nossa vida, como saúde física e mental, relacionamentos e prosperidade material. Esses bons hábitos são semeadores de virtudes e bem-estar. A figura do inimigo que semeia o joio nos alerta sobre a natureza insidiosa dos maus hábitos, que muitas vezes se infiltram em nossas vidas sem que percebamos. Eles são adversários silenciosos,
desafiando nossos esforços em cultivar uma vida plena e saudável. A mensagem final da parábola, que destaca a ação divina na separação do joio e do trigo, nos lembra que, eventualmente, colheremos os frutos de nossas escolhas. A intervenção divina, representada pelos anjos ou pelo Espírito Santo, sugere que, ao longo do tempo, nossas ações e hábitos determinarão nosso destino. Portanto, ao refletir sobre a parábola do joio e do trigo no âmbito pessoal, somos instigados a cultivar conscientemente bons hábitos, reconhecer e superar os maus hábitos e confiar na ação transformadora que, por fim, nos conduzirá a uma colheita de saúde, amor e prosperidade. Irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja convosco. Se você foi tocado pelas palavras compartilhadas hoje e deseja continuar a jornada de fé, convido-o a se inscrever no nosso canal. Aqui, você encontrará uma fonte constante de inspiração, orações edificantes e histórias que alimentarão sua alma. Ao se inscrever, você se torna parte de uma comunidade comprometida em buscar a presença de Deus em cada aspecto da vida. Juntos, compartilharemos momentos de reflexão e oração. Para se inscrever, basta clicar no botão de inscrição abaixo deste vídeo. Não apenas receberá notificações sobre novos conteúdos, mas também fará parte de uma família que caminha unida na fé. Que esta comunidade virtual seja um farol de esperança e amor, e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e de sua família. Obrigado.